E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Mais um vídeo para o canal, mais um dia falando da palavra de Deus. Afinal, a palavra de Deus é que nos transforma, é que nos ensina a andar no caminho certo. Então, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o livro de Gênesis, onde fala sobre Noé, onde fala sobre o que Deus tem ordenado a Noé. Então, nós vamos refletir também sobre esse texto. Então, no capítulo 6, no verso 9, a história começa assim. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua espécie, entre o povo de sua época, Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, o início já começa excelente. Noé era um homem que andava com Deus. Isso nós temos que ter esse exemplo, né? Então a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu de violência por causa deles. Eu o destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira. Então aqui Deus ensina a Noé, explica para ele como que vai ser essa arca, como que ele vai fazer. Mas aqui tem um ponto aqui que nós temos que refletir. Darei um fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Ora, nos nossos tempos não está diferente. A terra ela continua corrompida, continua a cada dia pior, surgindo coisas terríveis. Esse é o propósito do nosso inimigo. Corromper a terra de tal forma para que ele possa levar o máximo de pessoas com ele para a amargura eterna, para o fim eterno. E nós também somos alvos dele. Nós que servimos a Deus, somos alvo dele. Então, da mesma forma que no tempo de Noé a terra estava corrompida, hoje está da mesma forma. E como que nós se livramos disso? Como que nós possamos estar protegidos disso? É Deus quem nos protege. Nós, pelas nossas forças, nós não temos condições de fazer algo. O que nós temos que fazer simplesmente é rogar a Deus e andar nos seus caminhos. Então, da mesma forma aqui que Deus destruiu a terra, aqui no caso que foi água com a água, então Deus fez uma aliança com Noé, que não destruiria mais a terra com água, mas sim com fogo. Então, da mesma forma que Noé se preparou, mesmo ele avisando aquele povo, mesmo ele ajudando as pessoas que ouvissem a palavra de Deus, que ele estava passando para aquelas pessoas, hoje nosso dia não é diferente. A palavra de Deus está aí por todos os lados, né? Nós mexemos no celular, vemos a palavra de Deus, nós mexemos no computador, vemos a palavra de Deus. Então, da mesma forma que Noé avisou aquelas pessoas que ia acontecer um mal sobre a terra, hoje não está diferente. Então, nós temos que ouvir, nós temos que dar atenção e rogar a Deus que nos livre dessa maldição que cairá sobre a terra. Então aqui diz que Noé ele completou a arca e então entrou Noé e a sua família na arca. Então veio o dilúvio e destruiu toda a terra. É triste a história porque nós vemos que muitos poderiam estar salvos com Noé. Muitos poderiam ter ouvido a palavra de Deus pela boca de Noé e ter entendido, né, que seu espírito pudesse ser edificado por causa disso.
Então, a mesma aliança que Deus fez com Noé, ele fez também com outras pessoas. Essa aliança, ele fez para o nosso bem. Então, Deus, ele faz as coisas para o bem da humanidade, mas é simplesmente a humanidade que não quer receber o bem de Deus. Então, ele tem uma aliança que ele fez com Adão, estabelecida com Adão como representante da humanidade. Então, Adão foi o início, né? Foi o primeiro humano criado por Deus. Então, a descrição aqui diz que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, deveria povoar e sujeitar o mundo, não poderia comer do fruto do conhecimento, do bem e do mal, sob o risco de ser castigado com a morte. Essa história de Adão nós já sabemos. Também tem com o Messias estabelecida com Cristo como Redentor da humanidade. Olha só, Deus ele fez uma aliança com Cristo. O Messias viria ao mundo para resgatar a humanidade em pecado. Jesus Cristo cumpriu o plano divino e oferece a vida eterna aos eleitos. Então, essa aliança de Deus com Cristo para que ele pudesse vir na terra, fazer o seu trabalho de salvação, foi uma aliança muito importante. Foi a melhor aliança que existiu, porque através desse sacrifício de Cristo é que nós alcançamos salvação. Também tem a aliança com Noé, estabelecida com o justo Noé, seu descendente e todo ser vivente sobre a terra, com toda a vida sujeita à jurisdição humana. Então aqui diz promessa divina incondicional, de não destruir a vida na terra com alguma catástrofe natural. E sim, dessa aliança foi o arco-íris no céu. Então essa foi a aliança que Deus fez com Noé. Aquele arco que nós vemos, aquele é o sinal da aliança. Também ele fez aliança com Abraão, estabelecida com o justo Abraão e seus descendentes. A fé que Abraão tinha foi-lhe creditada como justiça. Então aqui diz reiteração da promessa de dar-lhe a terra. Então nós somos, descendente espiritual, nós somos descendentes de Abraão. Tem também com Moisés, estabelecida por meio de Moisés com o povo de Israel, como descendente de Abraão, Isaque e Jacó, e na qualidade de povo redimido da escravidão do Egito. Promessa condicionada a que o povo de Israel reconhecesse o Senhor como seu Deus, protetor e garantidor do seu destino. A condição era a total consagração de Israel como povo do Senhor, que vive sob a sua lei e serve os seus propósitos na história. Também tem com Finéias, estabelecida com o sacerdote Finéias, promessa divina incondicional, pela qual foi dada à família de Finéias o sacerdócio perpétuo, promessa implícita de prover eternamente a Israel um sacerdócio fiel. E também tem com Davi, filho de Jessé, estabelecida com o rei Davi, depois de este ter expressado a sua devoção a Deus como rei de Israel e submeter-se como vassalo ungido pelo Senhor. Então Davi foi ungido pelo profeta Samuel, mas seguindo a ordem de Deus. Promessa divina incondicional de estabelecer e manter a dinastia davídica no trono de Israel, de prover à nação um rei como Davi para sempre, e por meio dessa dinastia fazer por Israel o mesmo que havia feito por meio de Davi, trazer a paz à terra prometida. Então nós sabemos quem é o descendente de Davi, Jesus Cristo. E tem a nova aliança, promessa feita a um povo rebelde de Israel, às vésperas de ser expulso da terra prometida. Promessa divina incondicional feita ao povo rebelde de Israel, que consistia no perdão de seus pecados e em escrever a lei divina no coração. É uma lei de pura graça. Então essas são as leis que Deus fez com os homens.
E é muito importante que nós entendemos isso, porque essas leis, essas alianças que Deus fez com os homens, deu um rumo na história, né? Então temos exemplos aqui a seguir.